Muito boa noite, que a paz seja convosco, que o amor do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com você nesta noite, meu prezado ouvinte. Esteja você onde estiver, aqui estamos nós com mais uma programação da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui da cidade de Pinheiro, no estado do Maranhão, chegando até você. Pode ser aqui na cidade, outra cidade, até em outros estados, aonde você está me vendo nesta hora, e quero convidá-lo a permanecer conosco, porque dentro de mais alguns instantes nós vamos estar nos unindo em oração. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós pedirmos em oração, crendo, receberemos. Exatamente baseado nesta palavra, que nós estamos aqui convidando a você para que permaneça conosco, porque dentro de alguns minutos nós vamos estar formando esta corrente de fé, de esperança, de amor, bondade e misericórdia no Senhor, porque somente Ele tem para dar. Afinal de contas, nós estamos buscando um Deus vivo, um Deus eterno, um Deus poderoso, um Deus criador do céu e da terra, um Deus que tem autoridade, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu gostaria também de falar a você de fazer uso de sua fé, de não permitir que a incerteza, a dúvida venha lhe atrapalhar, mas que no seu coração venha ter um espaço somente para Deus. E eu quero falar especialmente você que está em casa, com sua família, você que já espera este momento, o nosso muito obrigado, e que Deus possa abençoá-lo mais e mais. Queridos, nós continuamos na luta, continuamos na esperança, continuamos a ser desafiados pela situação que nós vivemos nesses dias, e aos nossos olhos parece que as coisas a cada dia ficam mais difíceis aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus, porque a solução Ele tem nas mãos, o poder é dEle, a decisão é dEle, e quando Ele quiser, Ele vai agir e tudo será resolvido, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso, e nós cremos nisso. Portanto, se a nossa fé e a nossa confiança estiver nele, não vamos temer, não vamos ficar tristes, não vamos ficar preocupados, não, de jeito nenhum, porque sabemos que há um comandante maior, aquele que tem o poder de decisão nas mãos, aquele que tem domínio sobre o céu e a terra. Isso nos faz lembrar quando Elias orou e foram 3 anos e 6 meses sem chuva. Elias orou para não chover e não choveu. Por quê? Porque Israel estava debaixo de um engano, quando se dizia, se pregava, se adorava em Israel um Deus Baal, que era chamado o Deus da fartura. Então, já que ele era o Deus da fartura, isso trazido por uma mulher que se tornou esposa do rei, então Elias orou, já que é Baal, Elias orou
para que Deus não mandasse chuva. E foram 3 anos e 6 meses sem chover. E depois, Elias orou e veio então a chuva, numa prova de que Deus tem um domínio, Deus é que tem um poder, Deus é o que pode todas as coisas. E as coisas ruins acontecem pela permissão dele também. Muitas das vezes há um propósito de Deus. Aliás, em tudo que ele faz tem um propósito. E assim, para a vida de cada um de nós, para a minha vida ele tem um propósito, para a sua vida ele tem um propósito também, e assim sucessivamente, com toda certeza. E é exatamente esta fé que eu tenho, que é ele que muda as coisas, é ele que tem o poder de fazer um milagre acontecer. Portanto, que possamos ter um pouco mais de paciência e perseverança em Deus, para que no momento certo, na hora certa, ele venha agir e tudo será resolvido. Enquanto isso, ele vai trabalhando na vida de cada um de nós. Ele vai trabalhando, e nesse trabalhar de Deus, a gente vai vendo as coisas acontecerem de forma extraordinária. E como é bom ver Deus realizar na vida daquele que nele crê. E se você crê em Deus, Deus está à sua disposição para agir na sua vida, com certeza. E é para isso que nós estamos aqui. Então, meu prezado amigo, não tenha medo do que está acontecendo no mundo. Não tenha medo. Se você crê em Deus, deixa Deus resolver, deixa Deus trabalhar na sua vida, na sua família, no seu lar, na sua vida material e financeira, porque Ele tem um poder para isso. Ele tem um poder para isso, com certeza. Às vezes podemos achar que está pouco, é muito pouco, mas é aquela história, né? De que é Ele que traz à existência todas as coisas. Aquilo que não existe, Ele faz existir. Jesus, certa vez, estava pregando e chegou um momento em que Ele teve que despedir o povo. Só que aquele povo já fazia muito tempo que estavam ali junto a Ele, ouvindo a sua palavra, aprendendo. E então, ele procurou saber o que tinha ali para comer, porque ele estava preocupado com aquelas pessoas que iam sair e com certeza iriam sentir fraqueza, fome, e não tinha onde adquirir o alimento. E então, o que ele fez? Ele perguntou o que tinha ali. Então alguém disse: olha, tem 5 pães e 2 peixes. E alguém achou muito pouco, porque só os discípulos de Jesus eram 12. E o que significava 5 pães e 2 peixes para 12 discípulos, mais Jesus 13 homens. Só que ali, só homens, tinha mais de 4.000, sem contar mulheres e crianças. Então, não era um probleminha, era um problemão. O próprio Jesus disse que estava preocupado. Os discípulos falaram que não tinham de comprar e precisava de muito dinheiro para comprar uma quantidade de pão para dar um pedacinho para cada um. Então era um problema sem solução. Sem solução. Mas, amados, é muito bom quando o ser humano ele se encontra num beco sem saída, quando ele se encontra diante de um problema sem solução,
como era a situação daqueles discípulos que, embora eles estivessem com Jesus, mas eles pensavam como homens, eles analisavam como homem. E assim somos nós também. Muitas das vezes nós nos encontramos em determinada situação que pensamos como homem e queremos resolver como homem, queremos tratar as coisas na lógica. E foi isso que eles pensaram. O que era aquela quantidade de pão e aqueles peixes? Na lógica humana era algo sem solução. Sem solução. Mas, amados, quando Deus entra na história, o milagre acontece. Então, diante daquela situação, o que Jesus pediu que fizesse? Aí é que está. Quando se faz o que Jesus disse que era para fazer. O que é para fazer. E muitas das vezes o que Jesus manda fazer, ou pede para fazer, ou diz para fazer, ou ordena para fazer, não tem lógica. Não tem. Porque o que foi que Jesus Cristo disse? Que levasse até ele. Então levaram até Jesus 5 pães e 2 peixes. Pelo lado humano, pensamento humano, não tinha o menor sentido, não fazia o menor sentido. Mas aí, quando chega diante de Jesus, quando se coloca diante de Jesus, meus queridos, aí sai a lógica humana. Sai os meios humanos. E entra então o sobrenatural de Deus. E foi isso que aconteceu. Porque diz a palavra de Deus que através de Jesus foi que tudo que foi feito se fez. Diz a palavra de Deus que sem Ele, não aconteceu nada. Ele foi o participante da criação do mundo. Então, Ele tinha e tem o poder de fazer todas as coisas. A gente precisa entender isso. Jesus tem o poder de fazer todas as coisas. E muitas vezes nós queremos medir Jesus para o nosso nível de seres humanos, de sentimentos humanos, de poder humano, de capacidade humana. E não é assim. Não é assim que Jesus age. Às vezes nós oramos para que uma enfermidade seja curada, mas nós queremos do nosso jeito. Nós queremos que o problema seja solucionado, mas que seja do nosso jeito. É aquela história. Se você vai fazer um tratamento dentário, você quer se segurar na mão do dentista. Você já pensou se você não permitisse que um profissional, no caso o dentista, se você não confiasse nele e permitir que ele faça o trabalho dos seus dentes, ou fazer uma cirurgia e não confiar no médico que vai fazer a cirurgia? Não. Você permite que ele trabalhe conforme tem que ser feito.
Então, com relação a Deus, é importante que a nossa confiança, a nossa fé venha a ser suficiente para permitir que Deus trabalhe do jeito que Ele quer trabalhar na nossa vida. Só assim nós vamos observar a ação de Deus, o poder de Deus, o resultado de Deus na nossa vida. Então, pode-se imaginar os olhos atentos daquelas pessoas. Talvez alguém até pudesse imaginar, Jesus pode pegar esses pães e esses peixinhos, que praticamente é o suficiente para ele. Mas não. Ele pediu ao discípulo que organizasse as pessoas e as fizesse sentar, e assim foi feito. Interessante. Ele pegou aqueles pães e aqueles peixes e não deu logo para as pessoas. Mas ele pegou aqueles pães e aqueles peixes e apresentou a Deus, dando graças. E depois que ele fez isso, ele deu aos discípulos para que fizesse a distribuição. Como é importante, meus queridos, que a nossa vida seja apresentada a Deus. O que nós temos seja apresentado a Deus. E assim Jesus fez e depois deu aos discípulos. E eles começaram a fazer a distribuição dos pães e dos peixes. E diz a palavra de Deus que aquelas pessoas, eles comeram até se fartar. Isso quer dizer que alguém comeu mais de uma vez. E depois que assim fizeram, as pessoas então viram o poder de Deus ali, diante deles, agindo, resolvendo um problema de todos eles, saciando a fome, capacitando-os para enfrentar a caminhada de volta sem nenhum problema, sem nenhum desmaio, sem nenhuma fraqueza, mas todos alimentados, saciados. O que é mais importante, ninguém ficou com fome, todos comeram, como se diz, até não querer mais. Eles testemunharam aquela maravilha que foi a ação de Jesus. Então o problema insolúvel aos olhos humanos, um problema difícil, que os discípulos se sentiram incapazes, que os discípulos não viam nenhuma solução, nenhum meio que ali fosse solucionado, mas só que eles viram a prova da ação do poder de Deus através de Jesus, solucionando ali aquele problema individualmente de cada uma daquelas pessoas que estavam ali. De que forma nós pensamos? De que forma nós enfrentamos as situações e os problemas difíceis da nossa vida? Ou quando pensamos em Deus, nós pensamos assim, de forma superficial,
no entendimento deístico, ou seja, de um Deus que está longe, que está dormindo, que não quer ser incomodado, ou preferimos então nos conformar com a situação, preferimos deixar do jeito que está e que é assim mesmo, é desse jeito. Não, amados. A Bíblia Sagrada conta uma história de um jovem pastor que ele foi enviado aos seus irmãos que estavam na guerra. Então ele foi enviado para levar alguma comida, algum mantimento. E quando ele chegou lá, ele se deparou com uma situação incrível. No exército inimigo tinha um soldado que a sua estatura era de mais de 3 metros de altura. A ponta da sua lança pesava em torno de 7 quilos. E aquele soldado ficava esnobando, desafiando o exército de Israel, dizendo: escolha dentre vocês um homem para vir lutar comigo. E se ele me derrotar, todo o meu exército se rendirá, se entregará. Mas também, se eu vencer, acontecerá a mesma coisa com o povo, com o exército de Israel. E aquele jovem, ele não se conformou. Mas como é que pode? Como é que pode um sujeito vir desafiar o exército do Deus vivo? Ou seja, para o exército de Israel, ali era uma realidade. Era algo impossível deles conseguirem a vitória. E humanamente falando, não tinha jeito. Mas aquele moço, tão jovem, depois ele disse, quando tentaram impedi-lo, até mesmo o próprio rei, ele contou uma história interessante. Ele disse que no trabalho de pastorear as ovelhas de seu pai, veio então o leão e pegou uma das ovelhas. E ele foi lá, enfrentou aquele leão, e ele diz: e Deus o entregou em minhas mãos, e eu matei o leão e tomei a ovelha. Ele diz: outra vez foi um urso, e aconteceu a mesma coisa. Eu enfrentei aquele urso, Deus o entregou em minhas mãos, e eu tomei a ovelha de volta. Era essa a experiência que ele tinha com Deus. E ali, quando ele viu aquela situação de humilhação do exército de Israel, ele não se conformou. Ele não deixou como estava, mas ele se propôs a enfrentar aquele leão. Ele confiava em si mesmo? Não. Ele confiava nas suas habilidades? Também não. Ele confiava em alguma outra arma, outro instrumento? Não. Porque o rei ofereceu para ele, ele tentou usar, mas ele se sentiu totalmente desconfortável e não quis, não aceitou. Quantas pessoas tentaram mudar a ideia daquele jovem? Mas, meus queridos, quando a pessoa crê,
existe uma certeza dentro do seu coração. Ninguém consegue impedi-lo, ninguém consegue tirar do seu coração, porque ele crê de fato no poder de Deus. E aí, a lógica humana, o pensamento humano, o jeito humano tem que ser colocado de lado. E aquele jovem, então, ele foi utilizando o que ele tinha, que era uma funda, e juntou algumas pedras e foi enfrentar o gigante. E o gigante estava lá, forte, valente, e ainda esnobava, ainda humilhava. Porque isso acontece. Muitas vezes nós somos observados, e há até quem zombe da nossa fé. E muitas vezes Satanás manda pessoas para tirar o nosso estímulo, tirar o nosso ânimo, nos desviar da nossa fé. Isso acontece. E se não tomarmos cuidado, ele consegue fazer isso. Os irmãos daquele rapaz tentaram. O próprio rei tentou, porque achava que era suicídio. Seria trágico o que iria acontecer. Mas aquele jovem, ele confiou, ele sabia o que estava fazendo. Ele não estava confiando nele mesmo. E quando chegou diante daquele gigante, o gigante zombou, dizendo que não era um cachorro, não era um animal que pudesse ser enxotado daquela maneira que ele queria. Enquanto que aquele jovem disse: tu vem contra mim com espada, mas eu vou contra ti em nome do Deus vivo. Aí é que está a grande diferença. Então ele atirou a pedra, e vocês conhecem a história que estou falando de Davi e Golias. Então ele conseguiu atingir aquele gigante e matá-lo com uma pedrada só. Somente Deus pode fazer isso, amados. Somente Deus. Ele foi apenas instrumento de Deus. Ele não tinha habilidade, ele não tinha força, ele não tinha meios, ele não tinha estatura, ele não tinha idade, mas ele tinha Deus e confiava em Deus. E muitas vezes na nossa vida, meus queridos, o que nós precisamos é de Deus. O que nós necessitamos é de Deus na nossa vida. É de confiar de fato no seu poder. E um detalhe: muitas vezes a nossa vitória não é só nossa. A vitória de Davi contra Golias não era só dele. Não foi só ele que usufruiu, mas todo Israel usufruiu. Os seus irmãos que eram soldados, a sua família, o próprio rei, que já tinha até oferecido a filha dele se aparecesse algum valente para enfrentar aquele enorme soldado. Mas ninguém apareceu. Quando apareceu foi um homem
um jovem não interessado na vida ou na filha do rei, mas interessado em fazer com que o nome de Deus fosse glorificado, em fazer com que fosse conhecido mais e mais o poder de Deus, do Deus vivo de Israel. E é isso que nós, pela fé, temos que fazer. É fazer com que o nome do Deus vivo seja conhecido através da nossa fé, com a ação de Deus operando milagres. E nesta noite, nós queremos que você faça uso dessa fé, porque tudo é possível quando se crê. E eu tenho certeza absoluta que neste momento, o Senhor vai abençoar a sua vida, vai abençoar, e não adianta se questionar. Certa vez os discípulos viram um cego de nascença e perguntaram para Jesus: quem foi que errou? Foi os seus pais ou foi ele mesmo? Ao que Jesus respondeu: não foi nem ele nem seus pais. O que aconteceu na vida dele foi para a glória de Deus. E Jesus curou aquele cego. Ele voltou, ele passou a enxergar, porque ele era cego de nascença. Ele passou a enxergar. Quer dizer, Jesus, ele não anda atrás de culpado. Ele quer que creiamos nele, para que o poder dele seja manifesto em nossas vidas, com toda certeza. E não existe momento mais oportuno para que vejamos a glória de Deus, vejamos o poder de Deus, vejamos a ação de Deus tornando-o incapaz, tornando-o capaz, pegando o incapaz e tornando-o capaz, pegando o fraco e tornando-o forte, com toda certeza, dando sabedoria àquele que precisa, se revelando através do problema solucionado, abrindo portas para abençoar o seu povo. Como eu sempre tenho falado, este Deus que nós pregamos aqui, meus queridos, foi um Deus e é um Deus que sustentou uma nação inteira durante 40 anos no deserto. Literalmente no deserto. Então este Deus, ele está comigo, com você, para abençoar a sua vida. Não deixe que as preocupações, que a ansiedade tire o seu sono. Não. Como diz o Salmo, que você possa deitar e logo pegar no sono, porque é Deus que lhe faz dormir tranquilo. E é isso. Diz a palavra de Deus que Ele cuida do seu povo enquanto ele dorme. Enquanto o seu povo dorme, enquanto o seu servo dorme, Ele está cuidando, Ele está abençoando, Ele está agindo. Então, por que desesperar? Vamos esperar no Todo-Poderoso. Não sei o que você está passando, não sei qual é a sua história, não sei qual é a sua necessidade, mas uma coisa eu sei:
que Deus lhe conhece, sabe tudo que está acontecendo com sua vida e pode resolver os seus problemas, pode curar as suas enfermidades, pode, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus de milagres. Vamos agora para a oração. Eu gostaria muito, muito, muito que você desse um lugar para Deus agir na sua vida, que você desse um lugar para Deus lhe envolver, uma oportunidade para Deus tocar na sua vida nesta noite tão especial, para curar as suas feridas físicas, espirituais, emocionais, para agir de tal forma que você sinta a sua paz, a sua presença, porque Ele é vivo e é eterno. Qualquer que seja a sua situação, Deus já sabe e quer abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Vamos para a oração. Bendito Deus e Pai, em nome de Teu Filho Jesus, aqui nos encontramos novamente, reunidos e unidos por uma só fé, em um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Senhor, aí está cada uma destas vidas necessitadas de Ti. Por isso manifesta o Teu poder para curar toda e qualquer enfermidade que saia deste corpo e não volte mais. Pode ser enfermidade física, espiritual, emocional. Assim também, Senhor, que Tu venha trazer a solução para os problemas familiares, de qualquer natureza, Pai. Nesses dias difíceis, meu Deus, que talvez seja aos nossos olhos e não aos Teus. Então, Senhor, que o Teu sobrenatural venha se manifestar para abençoar todas as pessoas, todas as famílias, todos os casais que estão participando agora desse momento de oração. Sejam eles alcançados, Pai. Em nome de Jesus, desde a criança ao mais idoso. Seja abençoado, alcançado, aonde quer que esteja, Pai. Que Tua presença seja sentida nesta noite. E que todo mal, todo poder das trevas, todo demônio perturbador seja expulso dessas vidas, de seus lares e de suas famílias, Pai. Nós queremos a Ti, nós buscamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nesse instante nós queremos orar por todos aqueles que irão apresentar os seus dízimos, suas ofertas, e aqui vai o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento por todos aqueles que têm ofertado, por todos aqueles que têm sido fiéis em seus dízimos, para que a obra de Deus tenha continuidade e o que tem acontecido. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, meus queridos, e que Deus continue trabalhando na vida de cada um de vocês, sendo seu pastor, para que nada lhes venha faltar, em nome de Jesus. Apresente a Deus agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Criador do céu e da terra, em nome de Teu Filho Jesus, eis aí, Senhor, mãos abençoadas,
mãos aliançadas contigo, mãos de parceiros na tua obra, Pai, que são dizimistas e ofertantes, cuidando do teu trabalho, Senhor. Em nome de Jesus, e que nesta noite, mais uma vez eu peço, que tu venha abençoá-los grandemente. Abençoar, ó Deus, os seus mantimentos, para que não falte a sua alimentação, Pai. Assim também abençoa a roupa, o calçado. Abençoa, Senhor, grandemente, que eles possam sempre ter suprido as suas necessidades, Pai, cumprindo com seus compromissos financeiros. Em nome de Jesus, abre as portas para o teu povo, Senhor, e cuida como tem cuidado até o dia de hoje, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Meus queridos, final de programação, e no próximo domingo nós vamos estar aqui novamente trazendo uma palavra especial para cada um de vocês. Nosso muito obrigado, que Deus abençoe a todos e que a paz seja convosco. Amém.